mal existe e precisa ser enfrentado. O mal está ao nosso redor e precisamos de discernimento. O mal é maior do que nós podemos enfrentá-lo com as nossas próprias armas e na nossa própria força. Precisamos do poder de Deus para vencê-lo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, trata desta matéria. Desta matéria chamada batalha espiritual, guerra espiritual. E Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, já que estamos falando em batalha, em guerra, não há nada mais importante do que saber contra quem estamos lutando. Primeiro, contra quem não estamos lutando, não é contra a gente, não é contra pessoas. Agora, quem é o inimigo? Quais são suas armas? Quais são suas estratégias? Como nós podemos entrar nessa luta vitoriosamente? O apóstolo Paulo também disse que as nossas armas não são armas carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Ou seja, não podemos encarar o mal de cara limpa, fiados na nossa própria justiça ou na nossa própria força, ou com as nossas próprias ferramentas, com as nossas próprias armas. Precisamos compreender a natureza desta batalha espiritual. E por que precisamos de poder? Para enfrentar essa luta. Dar-lhe-ei algumas razões. Primeiro, porque nós lutamos contra um inimigo poderoso. O texto nos informa que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Ou seja, há uma espécie de estratificação de poder no mundo espiritual. Há uma espécie de ordem neste mundo da desordem. É por isso que se diz por aí que o crime é organizado, e é mesmo. Aqueles que são maus se mancomunam, se unem e urdem a trama. No mundo espiritual invisível é a mesma coisa. No versículo 11, Paulo fala de que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é um ser maligno, caído, um anjo caído. Ele é chamado de diabo, de Satanás, de Abaddon, de Apolion, de assassino, de pai da mentira, de antiga serpente, de tentador, de destruidor. Ele não trabalha sozinho. Tem principados, tem potestades, tem dominadores deste mundo tenebroso, tem forças espirituais do mal. Precisamos compreender a natureza desta batalha, para não sermos inocentes úteis, para não sermos fragorosa e acachapantemente derrotados. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco. É que você está lutando contra um inimigo poderoso e você não pode enfrentá-lo vitoriosamente sozinho ou com as suas próprias armas, na sua própria força, com as suas próprias estratégias. Você precisa do revestimento do poder de Deus. Segundo lugar,
Precisamos desse poder porque lutamos contra um inimigo maligno. Ele fala dos principados, potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso. Existe um mundo tenebroso. O diabo é o príncipe das trevas. O seu reino é de escuridão, é um reino de trevas. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. E esse mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. É claro que nós não somos daqueles que espiritualizam tudo, mas não somos daqueles que racionalizam tudo. Então precisamos compreender que tem muita coisa que hoje você vê, assiste, ouve, toca, que tem a mão do maligno. Por exemplo, falsas doutrinas, doutrinas de demônios. Por exemplo, ideologias perigosas, perniciosas, destruidoras. Por exemplo, destruição de princípios e valores. Filosofias e ideologias que levam à destruição da vida. Porque o diabo é assassino. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então precisamos estar muito atentos para essa realidade contemporânea da depravação da sociedade, da desconstrução dos valores morais, da decadência da família, da decadência de valores, de princípios básicos da sociedade. Tem por trás, certamente, inspiração satânica. A investida no universo infantil para destruir a vida das crianças, confundindo a mente delas com ideologia de gênero, colocando sobre elas aquilo que se chama hoje de adultização da criança, ou a sexualização das crianças. Então, há certamente pessoas que são joguetes nas mãos do inimigo, do diabo, para destruir crianças, destruir princípios, destruir valores, destruir casamento, destruir família, destruir a paz da sociedade através de ideologias malignas que invadem as universidades, que invadem os meios de comunicação, que invadem a grande mídia, que invadem a literatura, que invadem os cinemas, que invadem os teatros, que percorre os corredores da sociedade. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos de poder porque lutamos contra o inimigo astuto. Astuto. O versículo 11 fala muito claramente das ciladas do diabo. E a palavra cilada na língua grega é a palavra metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos, estratégias, estratagemas, métodos. Em outras palavras, o diabo tem um arsenal bem variado de abordagem, de sedução, de tentação, de isca. Por exemplo, algumas pessoas têm muita limitação e fraqueza na área de dinheiro. Você quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro a ela. Ela não sabe lidar. Ela não sabe ser íntegra. Esta semana eu estava vendo um relato muito curioso. E ele diz o seguinte: tratava-se de um cidadão que não era honesto, que lidava com empréstimos a juro, com altas taxas, e ele, conversando com outra pessoa, disse o seguinte: eu descubro quando uma pessoa é honesta, íntegra, da seguinte maneira: quando ela me pede um dinheiro emprestado, eu sempre ponho 100 ou 200 dólares a mais do que ela pediu. Se ela não falar nada, eu sei que eu não posso confiar nela. Eu achei curioso isso. Porque, às vezes, uma pessoa no caixa do supermercado te dá um troco a mais. O que você faz? Fica em silêncio? Leva o dinheiro para casa?
Ou você devolve o dinheiro e fala, olha, não, esse troco está errado, o senhor me deu a mais, eu não tenho direito de receber esse valor. Então tem gente que não sabe lidar com integridade financeira, em coisinhas pequenas, em coisinhas grandes, ou em grandes coisas, melhor dizendo. É por isso que está aí a corrupção, é por isso que está aí a roubalheira a olhos vistos. É por isso que os escândalos financeiros no Brasil pipocam todo dia, toda hora. Porque o ser humano tem esse flanco aberto, esse calcanhar de Aquiles, de não saber lidar com integridade com o dinheiro. Outras pessoas têm problema com o poder, a vaidade. Elas querem ser o centro do universo, elas querem ser reconhecidas pelo seu poder. E aí vem a soberba, aí vem a altivez de espírito, aí vem a arrogância, meu nariz empinado, peito estufado, a síndrome de pavão. E quanta gente se perde por causa do poder. Quanta gente que não estava preparada para receber poder. Mais pessoas caíram das nuvens do que nos vales. Mais pessoas fracassaram no sucesso do que no fracasso. Mais gente sofreu reveses na vida porque estavam no topo da pirâmide do que aqueles que estavam lá na base da pirâmide. Porque o poder é sedutor. E há muitas pessoas que não sabem lidar com isso. Como não soube lidar Saul, por exemplo. Então, cuidado com essa vaidade, essa soberba, essa arrogância, porque é uma flecha que o inimigo lança para fisgar o seu coração. A terceira área que é mais comum se escutar hoje, que é cilada do diabo, era do sexo. Há pessoas que são íntegras na área financeira, há pessoas que não deixam o seu coração se ensoberbecer, mas têm fraquezas na área moral, fraquezas na área sexual. Talvez sejam como Sansão, talvez como Davi, que arruinou a vida dele, a família dele, por uma noite de volúpia. Então, Paulo está dizendo que o inimigo é astuto. Ele tem muitas estratégias, ele tem muitos estratagemas, ele tem muitos métodos, ele tem muitas abordagens. Jesus foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites. E Jesus enfrentou o diabo com a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Mas Lucas 4 diz que o diabo o deixou até momento oportuno e voltou à carga, usando outras armas, outras estratégias, outras pessoas. Então, precisamos de poder para lidar com a astúcia desse inimigo. Mas em quarto lugar, precisamos de poder porque lutamos contra um inimigo que nos pressiona. O versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. No dia mau. O dia mau é uma referência às pressões. O dia mau é precedido por um tempo de folga. É como um filme de guerra que você assiste. Via de regra, quando você está assistindo um filme de guerra, a cena que precede a um ataque frontal e avassalador do inimigo é uma cena de tranquilidade, de serenidade, de descanso, de descontração, de risadas. E quando você pensa que o inimigo não vem, ou que ele foi embora, ou que ele desistiu, ou que está longe, ou que é inofensivo, é um ataque frontal. Muito, muito, muito importante é então entendermos que o inimigo age por pressão. E eu fico imaginando que na figura levantada por Francis Schaeffer, que o universo é dividido em dois andares, o andar de baixo, o andar físico, terreno, histórico, onde você vai, você vem, onde você vê, você ouve, você fala, você sente, você age, você reage, você anda, você para, é o mundo em que vivemos. E o segundo andar é o mundo espiritual, invisível, mas não irreal. E os espíritos malignos estão por aí.
armando ciladas, colocando casca de banana no seu caminho, tentando você, levando você à queda, à destruição. E aí imagine você que nessa ideia, então, de Francis Schaeffer, de uma casa de 2 andares, lá no andar superior, há uma ordem no mundo espiritual, a dia tal, chumbo grosso no fulano. Aí você acorda, parece que mal-humorado. Todo momento que você vai dar um passo, parece que tem mais um problema a enfrentar, a resolver. Você já sai de casa brigando com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos. Você chega no trabalho, o ambiente está transtornado. Parece que tudo conspira contra você. E se você não tiver discernimento, você vai começar a lutar contra pessoas, carne e sangue. Quando, na verdade, isso faz parte da conjuntura da batalha espiritual, da pressão, do dia mal, do ataque. Então precisamos de poder. Porque sem esse poder, nós não teremos condições de lidar com a tentação, com a sedução, com a pressão. Como é que você lida com isso? Então, é preciso poder. Mas, ainda em quinto lugar, nós precisamos de poder porque lutamos contra um inimigo que não desiste. O versículo 13 ainda diz assim: e depois de vencerdes tudo, permanecei inabaláveis. Nunca você é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Depois de uma grande vitória, a sensação é de descanso, é de relaxamento, é de arriar as armas, é de tirar férias, pensando que agora o problema está resolvido, a página foi virada, o problema está solucionado, e você não enfrentará mais riscos e perigos. Mas o texto diz, depois de vencerdes tudo, não tirem férias. Não ensarilhem as armas. Não descansem. Permaneçam vigilantes, atentos, de armas em punho. Porque o inimigo volta com outras baterias, com outras estratégias, com outras formas de agir, com outras ciladas. Talvez uma boa ilustração para isso é o filme Advogado do Diabo. Você se lembra que aquele advogado que foi cedendo valores, princípios, sai da cidade pequena, vai para a cidade grande, para Nova York, e ali ele ganha grandes causas, porque a falcatrua, a corrupção, há coisas ilícitas no meio, e ele vai se enriquecendo, e ao mesmo tempo perdendo a sua alma. Ele vai ganhando fortunas e morando em apartamentos belíssimos, mas vai perdendo a esposa. E chega um momento em que a vida dele está totalmente destroçada. Então ele morre. E numa outra vida, como se tivesse um outro cenário, com outra realidade, ele toma a decisão de ser íntegro, não negociar princípios e valores, de não fazer defesas em causas onde ele teria que ferir a justiça, torcer a lei, fazer falcatrua, subornar testemunhas, comprar sentenças, induzir juízes à injustiça, dando-lhes poupudos recursos financeiros. E então, há uma admiração geral nesse tribunal quando ele assume essa postura ética de valores graníticos e inegociáveis. E ele está descendo as escadarias do fórum, quando a repórter vai atrás dele para fazer uma entrevista, para contar para o mundo inteiro
sobre sua integridade, sobre os seus valores morais inegociáveis. E ele não quer saber, e ele vai descendo as escadas, e a repórter ali do lado dele, vamos entrevistar, vamos marcar um dia. O mundo todo precisa saber que você é um homem honesto, íntegro, que ainda existem pessoas íntegras. E lá pelas tantas, com tanta insistência, ele para. E diz então, vamos marcar a entrevista. E quando ele diz, vamos marcar a entrevista, a cena cinematográfica desfigura o rosto da jornalista e mostra o rosto, a cara do próprio diabo. E aí encerra dizendo, esse é o pecado que o diabo mais gosta, a vaidade. Então cuidado com as estratégias. Ele não desiste, ele vai voltar. Você venceu um round, ele volta no segundo. Você venceu nesta área de integridade financeira, ele tenta você na área sexual. Você venceu na área sexual, ele tenta você na área da vaidade. É perigoso você entrar nessa batalha de cara limpa, sem o poder de Deus revestindo a sua vida. Mas em sexto lugar, você e eu precisamos de poder, porque esta luta, sendo espiritual, requer armas espirituais. E é por isso que nos versos 14 a 17, Paulo vai dizer assim, eu vou ler, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então veja você que precisa de armadura. Você precisa estar protegido. Com que princípios? Primeiro, você precisa da verdade. Você precisa da justiça. Você precisa do evangelho da paz. Você precisa da fé. Você precisa do capacete da salvação. Você precisa da espada do Espírito. Você precisa da oração. Se nós não estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, vamos deixar flancos abertos na nossa vida, brechas na nossa armadura. E aí o inimigo pode nos ferir mortalmente. Então, não entre nessa luta de cara limpa, confiado em você mesmo. O inimigo é poderoso, é astuto, ele age por pressão, ele não desiste. Portanto, nós precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. E eu quero concluir levando você ao versículo 10, que diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você tem experimentado a força do poder de Deus na sua vida? Ou você tem se rendido às suas fraquezas? Capitulado diante das suas debilidades? Beijado a lona? Nocauteado nessa batalha espiritual? Permita-me encerrar com uma experiência que tive há muitos anos, na cidade de Recife. Eu estava pregando num culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. E quando terminou o culto de gratidão a Deus, um dos formandos me procurou para contar a sua experiência. Naquele ano, quando ele era quartanista formando, ele recebeu um honroso convite para pregar numa das maiores igrejas da sua denominação, da nossa denominação, numa conferência festiva de sexta, sábado e domingo. Não é tão comum as igrejas convidarem um seminarista para uma celebração como esta. Mas ele foi, com tanta alegria, colocou o seu melhor terno, colocou na mala os seus melhores sermões. Era sexta-feira, ele estava hospedado na casa do pastor. Antes de ir para a igreja, surge um problema. Uma mulher
recorre ao pastor da igreja, na casa pastoral, e diz: pastor, precisamos de socorro e de ajuda. A minha vizinha está endemoniada, quebrando tudo dentro de casa. Ninguém tem coragem de enfrentar o problema. Há uma aglomeração humana na frente da casa e todo mundo com muito medo. O senhor precisa ir nos ajudar. O pastor respondeu: mas que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer as pernas. Começou a suar frio. E, na verdade, ele queria ir embora. Ele não estava preparado para enfrentar aquela situação. Mas o pastor não o deixou. Agarrou pelo braço e foi caminhando com ele rua fora. De longe, escutaram os gritos cavernosos daquela mulher endemoniada. Quando chegaram na casa, tinha uma grande aglomeração humana, todo mundo apavorado, de olhos estatelados. E o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu. Pode entrar na casa. E com muito medo, e bambeando as pernas, ele entrou naquela casa e se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com seus cabelos desalinhados, com o rosto desfigurado, falando blasfêmias e impropérios. E ele tenta então pronunciar a primeira frase e ela lhe dá uma bofetada na cara e o joga ao chão. Ele era um homem de quase 2 metros de altura. E no chão ele ficou, caído, prostrado, nocauteado. E a mulher ao redor dele bufando como uma fera selvagem. Ele me disse: pastor Hernandes, eu fiquei no chão quase 1 hora. Naquele momento passou um filme na minha cabeça. As minhas fraquezas, as minhas mazelas, a minha frieza espiritual, a minha sequidão espiritual, a minha falta de poder espiritual. E enquanto ele está sentindo o peso dos seus pecados, de repente, ele começa a orar em voz silenciosa, baixa. Diz: meu Deus, eu ainda sou teu servo. Perdoa os meus pecados. Restaura minha sorte. Restitui meu poder. Como Sansão agarrado nas colunas, ele clama a Deus por uma visitação do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E quando ele começa assim a orar, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E no nome de Jesus, ele deu ordem aos demônios para se retirarem daquela mulher. E ela ficou liberta. Completamente liberta. E esse seminarista, agora formando, chorando comigo, me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele me disse: pastor Hernandes, eu entendi naquele momento que não basta ser um crente, não basta ser um membro da igreja, não basta ser um diácono, um presbítero, um seminarista, um teólogo, um pastor, um missionário. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus. Essa luta não é contra carne e sangue. Não enfrentamos vitoriosamente essa luta com armas carnais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Não estamos lidando com o inimigo comum. As armas convencionais não servem para entrar nessa batalha. Precisamos de armas poderosas em Deus, armas espirituais. A minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, possam confiar no Senhor, buscar este revestimento de poder, estarem prontos e preparados para esse embate, sem pausa, sem trégua, sem descanso. Mas nós não precisamos temer o diabo. A Bíblia nunca nos manda temer o diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus, sujeitar-nos a Deus e resistir o diabo. E ele fugirá de nós.
Não na nossa força, não no nosso poder, mas na força do Onipotente, no poder que emana do próprio Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus tem para você uma vida de pleno poder, de revestimento de poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à sua disposição. Que você possa ter uma vida vitoriosa, na força do Senhor, vencendo e caminhando cada dia mais para vencer. Porque aquele a quem servimos é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele já derrotou o diabo e suas hostes na cruz do Calvário. E quando ele voltar em majestade e glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este é o Cristo vencedor, este é o Cristo glorioso, este é o capitão do exército de Deus, este é a razão da nossa esperança, é nele que colocamos os nossos olhos, dele vem a nossa força. Então não tenha medo, enfrente o inimigo na força do Senhor e você há de vencer para a glória de Deus. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida e se essa mensagem abençoou o seu coração, passe-a para outras pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, faça isso e nos ajude a levar esta mensagem aos rincões da nossa pátria e às outras nações do mundo. Um grande abraço a você. Deus abençoe seu coração.